Aleluia! Estamos ao vivo para mais uma live, glória a Deus, do nosso jejum, 21 dias até que a casa esteja cheia. Glória a Deus! Infelizmente hoje eu entrei alguns minutos atrasados por conta de uma viagem que eu tive que fazer a Montes Claros. Nós estamos cuidando dessa igreja também e por isso não foi. Cheguei no aeroporto agora e vim assim na maior velocidade. Graças a Deus consegui chegar e tô aqui hoje para fazer essa live. Como é que você tá? Fala para mim aí. Você tá motivado? Tá feliz? Eu tô feliz, tô motivado. Estou crendo mesmo que Deus vai nos surpreender nesse jejum. Já estamos ouvindo tantos testemunhos. Eu até quero fazer algo no final desse jejum. Eu quero dar a oportunidade para os irmãos testemunharem. Até mesmo na minha vida, na vida de alguns irmãos, o Senhor tem feito tantas coisas preciosas. Estou vendo que já passou por aqui o pastor Rubim, seja bem-vindo, a Santiele, Ana Cristina, Esther também, Kátia do Espírito Santo, Fernando está conosco, pastor Fernando Almeida, um homem de Deus, pastor da Comunidade Vida de Uberlândia. O Roberto também está aqui, felizão, aleluia. Benício, cheio de expectativa. O Tiago, estou com uma santa expectativa. Hoje eu quero falar sobre os benefícios de falar em línguas, de orar em línguas. Talvez as pessoas, por não conhecer os benefícios, não tenham dado o devido valor que é orar em línguas. Está aqui também o Blaine, lá de Ribeirão das Neves, passou por aqui também, Mateus, seja bem-vindo. Pastor Felipe Soares, homem de Deus, pastor dos Radicais Livres e representante também do estado de Minas Gerais, glória a Deus. Camila também está conosco, Flávio, seja bem-vindo, pessoal de Pompéu, Sete Lagoas, Valério também de Divinópolis, glória a Deus. Pastor Ruimar, graça e paz. Esse é o ano da casa cheia. Um abraço a todos os nossos irmãos de Carneirinhos, Minas Gerais. Está conosco também aqui o Roger Magno. Deixa eu te perguntar, seja bem-vindo, querido irmão. Rafael, um abraço para você, Rafael. Você já adquiriu o livro 21 Dias de Enchimento? Olha, eu recebi um testemunho desse livro tão precioso. A irmã falou para mim assim: pastor, eu e o meu marido estamos lendo o livro juntos e é o que nós precisávamos. Ela disse que esse livro veio no momento certo para a família dela. A Nete também está conosco aqui lá de... como que é o nome da cidade? Esqueci agora, meu Deus, misericórdia. Uberlândia, Comunidade Vida também. Professor e pastor Juliano Ferraz, o homem de Deus, glória a Deus, seja bem-vindo. A Kênia, também Charlene, a Tamizi, glória a Deus pela vida de vocês, vocês são uma bênção. Hoje eu quero falar sobre os benefícios da oração em línguas. Patrícia Souza, seja bem-vindo. Queridos, deixa eu te falar, nós estamos orando nesse jejum pela salvação de 3 pessoas. Essa ficha foi disponibilizada no grupo do nosso jejum. Se você não entrou no grupo no WhatsApp, você talvez começou agora ou sintonizou agora, se ligou agora nessa live, estou falando rádio já, hein? Glória a Deus, já estou profetizando. Você pode pegar essa ficha lá, está em PDF, ou se você for de Belo Horizonte, você pode ir no nosso culto que nós vamos entregar uma para você. Glória a Deus. E também essa mesma ficha no verso são os alvos pessoais. Precisa anotar os seus alvos aqui, ok? Glória a Deus, Patrick também está aqui conosco, seja bem-vindo. Dejanira. E aí, gente, aperta o aviãozinho aí, vamos mandar essa live para mais 7 pessoas. Vamos lá? 7 pessoas para receber hoje, sexta-feira, um dia abençoado, 5º dia do nosso jejum. Os benefícios da oração em línguas. Os benefícios da oração em línguas. Seja bem-vindo,
o Tom, também a Vânia, glória a Deus. Quero mandar um abraço aqui para a Fabiana de Uberlândia. Glória a Deus pela vida do meu filho Marcelo. Pastora Camila acabou de entrar também. O Valber, glória a Deus pela sua vida. Valber, Geisa, família abençoada. Filhos abençoados, são aqui da Videira. Alice também de Paracatu também está conosco. Deixa eu te falar, vou começar a ministrar para você hoje. O pastor Samuel Ramos, homem santo de Deus, está conosco também. Um forte abraço para você. Queridos, coisa alguma que Deus nos dá é sem valor. Tudo que Deus nos dá tem muito valor. Ó, o Beto chegou aí agora também. Seja bem-vindo, Beto. Chegou na hora certa. Mateus Valadares, glória a Deus. Pastor Adriano Freitas. Pastor, estou orando por você que vai liberar em nome de Jesus, trabalhando aí no nosso encontro. Coisa alguma que Deus nos dá é sem valor. Tudo que Deus nos dá tem um valor. Nada, absolutamente nada que o Pai tem nos oferecido é em vão. E você sabe que o revestimento de poder, o orar em línguas, é uma promessa do Pai. Tudo que Deus nos deu tem proveito e utilidade. Em sua grandiosa graça, Ele nos concede algumas dádivas, alguns presentes, alguns dons, com a finalidade, sabe de quê? De extrairmos os benefícios. O falar em línguas não é uma coisa sem importância. Não. Se fosse, por que o Senhor falou que era para os discípulos ficarem em Jerusalém e até que do alto sejais revestidos de poder? E o que aconteceu depois que eles foram revestidos de poder? Eles oraram em línguas. Depois, Atos capítulo 4 também, você vai ver Paulo em Atos capítulo 19, ele pergunta se os irmãos tinham sido batizados com o Espírito Santo, e eles dizem, não sabemos nem do que se trata. E aí você sabe o que a palavra de Deus diz? Que a primeira coisa que Paulo fez foi impor as mãos e orar por eles. E quando Paulo estava orando, eles foram cheios do Espírito, falaram em línguas e profetizaram. Então deixa eu falar uma coisa para você. O falar em línguas não é uma coisa sem importância. O falar em línguas foi nos dado para o nosso bem. Eu peço hoje que Deus me use para edificar a sua vida, para você ver os benefícios, o bem que isso traz para a sua edificação, para o seu corpo, para a sua alma. Você sabe que existem pessoas que talvez hoje estão enfrentando lutas, pressões e até doenças na sua alma, que se ele exercitasse esse dom, ele seria curado. Existem benefícios de transformação nas nossas vidas quando nós oramos em língua. A maioria dos crentes, eu posso dizer assim, já foram batizados no Espírito Santo e passaram a falar em línguas. Mas, infelizmente, eles negligenciam o dom. No dia que eles foram batizados, seja na cela, no encontro, em um culto, em uma vigília, eles oram, depois não oram mais. Agora, deixa eu falar para você, os conceitos, infelizmente, os conceitos na verdade são diversos, mas a grande maioria, infelizmente de algumas pessoas, não vê propósito no uso contínuo de falar em línguas. Infelizmente, a Bíblia diz que quando você ora em línguas, você edifica a si mesmo. A sua mente fica infrutífera, mas o seu espírito está orando. Se a igreja, presta atenção nisso, se a igreja, muita gente preciosa, temos irmãos até dos Estados Unidos, o Rômulo, graça e paz, Jussara também está conosco, seja bem-vinda. Se a igreja começar a enxergar o sublime propósito desta dádiva de Deus, deixa-me dizer uma coisa, você sabe o que vai acontecer? Acontecerá um anseio maior pela manifestação do poder de Deus. Curas vão começar a acontecer no nosso meio. Milagres vão começar a acontecer no nosso meio. Tudo benefício, sabe de quê? De orar em línguas. De orar em línguas. Você sabe,
A oração em línguas enriquece a nossa vida espiritual. A oração, quando você ora em línguas, você está sendo enriquecido pelo Espírito. Você sabe, o apóstolo Paulo, ele descobriu uma mina de ouro. Você já imaginou se você descobrisse uma mina de ouro perto de você? Primeiro que ela não é sua, você sabe, né? O solo não é seu. Mas tudo bem. Mas de alguma maneira você ia ganhar alguma coisa. Já pensou se você descobrisse uma mina de ouro? Você comprou um terreno ou você está num lugar e adquiriu um lote e lá tem uma mina de ouro. É algo poderoso, né? Você sabe, o apóstolo Paulo, ele descobriu uma mina de ouro espiritual. Que mina de ouro é essa? Eu atrevo a dizer a você que uma das coisas que eu acredito piamente, e eu vou te provar por quê. Por que Paulo teve uma maior revelação do Evangelho da Graça? Por que Paulo, na verdade, teve uma maior compreensão, uma clareza maior do Evangelho da Graça? Foi por causa da oração em línguas. Pastor, o que você está afirmando é forte. Alguém coloca para mim aí. 1 Coríntios 14, 18. 1 Coríntios 14, 18. Olha o que a palavra do Senhor diz. Dou graças ao meu Deus, que falo em línguas mais do que todos vós. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vós. Caso não houvesse proveito algum, por que você acha que Paulo agradeceria a Deus por isso? Esse silêncio é de propósito. Se não fosse algo relevante, importante, sublime na vida cristã, por que você acreditaria que Paulo agradeceria por falar em línguas? Sabe por que ele agradeceu? Porque ele descobriu uma mina de ouro. Sabe por que ele agradeceu? Porque ele entendeu que o crescimento espiritual, a edificação particular, revelação, cura, seria disponível nesse pacote do orar em línguas. Paulo está dizendo, da mesma forma que eu dou graças a Deus porque oro em línguas mais do que todos vocês, eu estou querendo mostrar para vocês que vocês precisam fazer a mesma coisa. Vocês precisam orar em língua. Você sabe, note que ele não disse que falava em línguas mais do que eles no sentido da diversidade. Mas na ênfase recai-se o valor da prática. Ele está dizendo, olha, eu invisto um maior tempo. Ele não está falando que tem mais variedades de línguas do que os coríntios. Ele está dizendo, eu invisto um tempo maior do que todos vocês orando em línguas. Sabe o que Paulo está dizendo? Vocês podem unir todos vocês aí, o tempo que vocês oram em línguas, eu oro mais do que vocês. Por quê? Por que será que Paulo orava mais em línguas? 1 Coríntios 11:1, Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E agora ele está dizendo que ele ora em línguas mais do que todos os outros. E por que ele agradeceu por gastar tanto tempo orando em línguas? Sabe por quê? Está implícito que Paulo descobriu algo muito profundo, muito poderoso. Nesses dias de jejum, eu quero motivar você a orar em línguas. Pastor, eu ainda não oro. Você sabe qual foi o encargo que Deus colocou no meu coração? Na semana que vem, nas células, nós vamos fazer um levantamento de todas as pessoas que não oram em línguas e nós vamos investir. Eu vou fazer um culto semana que vem. Esse culto vai ser destinado para quem quer ser cheio do Espírito Santo e quem quer orar em línguas. Em línguas. Sabe por quê? Porque é um dom, é uma dádiva dada por Deus
que depois de Cristo, a pessoa que mais nos edifica na Nova Aliança, depois, né, no Novo Testamento, é o apóstolo Paulo. E essa pessoa simplesmente diz: eu invisto o maior tempo da minha vida orando em línguas. Ele descobriu um benefício. Ele descobriu uma chave espiritual. Tem muita gente que às vezes paga caro para fazer cursos, porque alguém promete que vai dar chaves de riquezas, que alguém vai fazer isso. Eu não duvido. Eu não estou aqui para questionar essas pessoas. Acredito que elas são bem intencionadas, capacitadas. Mas está disponível algo gratuito que foi nos dado. E infelizmente, talvez por falta de conhecimento, por falta de entendimento, de clareza do benefício, tem irmãos que passam semanas, às vezes meses, sem orar em línguas. Olha, eu quero dizer para você, nesses dias o Senhor renovou meu encargo. Eu tenho orado constantemente. Todo tempo eu estou orando em línguas. Todo tempo eu estou orando em línguas. Todo tempo, sabe por quê? Porque eu estou recebendo edificação. Ontem eu cheguei lá nessa igreja, nós tínhamos trabalhado o dia todo, tivemos reuniões, oração, fiz live, e embarquei no início da noite. Cheguei já direto para pregar. Confesso, por causa do jejum, estava cansado fisicamente. Estava cansado. Não conhecia o ambiente, não conhecia as pessoas, primeira vez que eu fui lá. Sabe, do nada eu falei assim: Senhor, eu preciso ser renovado. Eu preciso ter uma mente clara para pregar. Eu preciso ter, sabe, ter esse coração queimando. Comecei a orar em línguas no louvor. Comecei a orar em línguas, comecei a orar em línguas, comecei a orar em línguas, comecei a orar em línguas. Sabe o que aconteceu? Eu fui cheio. O louvor, fui cheio na hora do louvor. Na hora que eu ministrei a palavra, sabe, um liberar de Deus. Eu quero dizer para você, às vezes os pais não oram pelos filhos ser cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque eles pensam que isso tem que ser só quando tiver com 14, 15, 17, 18 anos. Seja honesto. O meu desejo aqui, a minha intenção não é te condenar. Você, mãe, você tem um filho de 7 anos, 5 anos, 4, 3, você ora para ele ser cheio do Espírito Santo? Você sabe que em vários jejuns meus, um dos meus alvos pessoais era que os meus filhos orassem em línguas. Você sabe o privilégio que eu tive? É que eu estava pregando um dia numa conferência em Goiânia da Holy Fest, e eu estava falando sobre o Espírito Santo em nós. Eu contei uma história, no final, um dos meus filhos ajoelhou na cadeira, o outro ajoelhou no chão, assim mesmo, e eles começaram a orar, começaram a chorar. Quando eles levantaram, eles estavam orando em línguas. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós precisamos orar em línguas. Precisamos orar em línguas, às vezes o casal orando juntos, os filhos. Pastor, mas é uma edificação pessoal. Sim, cada um pode ser edificado individualmente. Olha o que diz 1 Coríntios 14, 4. O que fala em línguas edifica a si mesmo. O falar em línguas é um instrumento de edificação. Sabe o que significa a palavra edificar? Construir, crescer, levantar algo. Você quer ter uma autoridade maior para pregar? Uma autoridade maior para liderar? Invista tempo semanalmente orando em línguas. Ore em línguas. Esteja orando em línguas o tempo todo. Esse é um dom maravilhoso que você pode usar ele trabalhando. Às vezes você está ali, a pessoa está ali, você está ali orando baixinho. Você está orando, às vezes movimentando os seus lábios, está sendo edificado. Tem hora, eu não vou negar para você, tem horas que eu abro meu computador para preparar a palavra de domingo, não sai nada. E eu fico às vezes 30 minutos, 40, 50, 1 hora, nada, pesquiso, olho e tal. Aí eu já sei, eu invisto um tempo orando em línguas, começo a orar. Às vezes oro, de repente me vem flashes. Tá. Esse jejum mesmo, nós estávamos na nossa chácara, no sítio de um irmão, orando, os pastores, né, no início do semestre, e o Senhor me falou: vocês querem casa cheia, mas primeiro você tem que encher a principal casa. Ele falou isso, é a principal casa. Eu falei: qual que é a principal casa? Aí o Senhor falou: a principal casa é você. A principal casa é cada crente, é cada indivíduo. Gente, vamos mandar essa live para mais pessoas? Clica no aviãozinho aí agora. Pastor Renato, seja bem-vindo.
Clica aí agora para enviar essa live para mais 7 pessoas. 7 pessoas. Tem gente que precisa ouvir isso aqui hoje. Sabe, vou falar para você. O maior instrumento de edificação na obra e nas nossas vidas é a oração em línguas. É a oração em línguas. Quando oramos em línguas, estamos sendo levantados, estamos construindo uma realidade espiritual. E do ponto de vista da vida espiritual, edificação significa crescimento. Falar de construir algo, mas não exercitar esse dom, eu quero dizer para você, você vai trabalhar muito e vai ter magro resultado. Porque foi confiado da sua força. As maiores ideias que eu tenho é fruto de oração. E você sabe quando? Quando eu estou orando em línguas. E Deus é testemunha. Constantemente estou orando em línguas. Às vezes eu vou levar meus filhos na escola, deixo eles lá, começo a orar em línguas. Às vezes saio de um lugar, às vezes estou viajando no avião, coloco meu foninho aqui, começo a orar em línguas. E começo a orar em línguas. E às vezes vem tanto, sabe, revelação, edificação mesmo. Às vezes não somente de coisa da obra, edificação própria. Você sabe, quando eu tive Covid, foi um momento muito sério, muito assim forte, porque minha mãe estava internada e meu irmão estava internado. Depois minha mãe veio a falecer, meu irmão saiu, graças a Deus. Mas deixa eu te falar, nesse tempo também, eu enfrentei as maiores batalhas espirituais da minha vida, as maiores guerras. Eu vou te falar, o que me sustentou nesse tempo foi a oração em línguas. Foi a oração em línguas. Eu quero dizer para você hoje, está disponível a você, está disponível ao seu ministério, para a sua cura nas suas emoções, no seu físico. Está disponível para você o orar em línguas. Por isso, não negligencie esse dom. Não negligencie esse dom. Seja alguém ativo, seja alguém realmente, sabe, que atenta para isso. O meu desejo nessa live é mostrar para você os benefícios. Eu fico vendo, sabe, irmãos preciosos, irmãos que são homens e mulheres de Deus, lideram, são zelosos, mas falta uma ousadia, uma compreensão, uma revelação maior. Se eles estiverem me ouvindo aqui, eu mesmo faço essa pergunta a todos vocês, e eu me incluo. Temos investido um tempo precioso nisso? Às vezes não. Você sabe a revelação que você precisa para ter uma vida abundante? Você vai ser edificado quando você orar em línguas. Às vezes os seus olhos vão se abrir quando você ora em línguas. É interessante isso. Você sabe, Tiago capítulo 3, tem algo muito precioso. A totalidade, o falar em línguas vai produzir em nossa vida a totalidade do ministério do Espírito. A linguagem sobrenatural de oração é uma ferramenta do Espírito de Deus para realizar em nós a sua obra. Eu vou repetir que isso aqui foi poderoso. A linguagem sobrenatural de oração é uma ferramenta do Espírito de Deus para realizar a sua obra em nós. Por isso, preste atenção em algo. Há um motivo porque o Espírito Santo toca justamente em nossa fala, a partir do momento que vem sobre nós. A partir do momento, a Bíblia diz que foram liberadas, né? Foram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Eu vou finalizar falando algo para você que talvez você ainda não ouviu. É muito forte. Eu vou falar algo que talvez você não ouviu. Foram distribuídas entre eles línguas como de fogo. A fala é um ponto estratégico.
E o Espírito Santo ele não toca nessa área, não é em vão. A partir do momento que eles foram cheios do Espírito Santo, eles passaram a falar. E a Bíblia diz que foram distribuídas entre eles línguas como de fogo. A fala é um ponto estratégico. Olha o que diz Tiago, capítulo 3, versículo 2 ao 8. Pois todos tropeçamos em uma única coisa. Se alguém não tropeça em palavras, este é homem perfeito e capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para que não obedeçam, então conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios, que embora tão grandes e levados por impetuosos ventos, com um pequeno leme se voltam para onde quer o impulso do timoneiro. Assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Sim, a língua, qual mundo de iniquidade colocado entre os nossos membros, contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. Pois toda a espécie, tanto de férias como de aves, de répteis, como de animais do mar, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua, nenhum homem a pode domar. É um mal irrefreável, está cheia de peçonha mortal. A ciência tem descoberto em nossos dias o que há 2000 anos o Espírito Santo já havia revelado ao seu povo. Que o sistema nervoso da fala influencia todo o seu corpo. Você ouviu? Todo o seu corpo é influenciado por um órgão muito pequeno, a língua. Todo o seu corpo é influenciado pela língua. Além da influência natural, a Bíblia está mostrando que a fala também tem uma influência espiritual. Mostrando que se você ora em línguas e o Espírito é uma linguagem do Espírito, quem está no controle? Deus. Deus. Qual que é a causa do Espírito Santo controlar justamente essa área tão estratégica da nossa vida? E ao encher com o seu poder, foram distribuídas entre eles línguas. Por quê? É porque o meio da fala, preste atenção nisso aqui, o meio da fala poderá ampliar o seu domínio em nós e trabalhar com eficácia no nosso ministério. Qual que é a maneira que o Senhor trabalha em nós? Através da fala. Você está conseguindo ter revelação disso, gente? Você está conseguindo ter revelação disso? Sim ou não? Você está conseguindo entender o quanto isso é importante? Você está entendendo o quanto isso é, assim, profundo? Oração em línguas é uma linguagem do Espírito. E a maneira que o Espírito trabalha na sua vida é através da fala. Quando você ora em línguas, você está orando a linguagem do sobrenatural. Quando você ora em línguas, você está orando uma oração que libera coisas na sua vida. Eu preciso finalizar, mas eu quero dizer para você uma coisa. Nós precisamos entender os benefícios do falar em línguas. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos, de ter revelação, que os nossos olhos sejam abertos hoje para entender e experimentar isso diariamente. Sabe o que você vai experimentar nesses dias? Eu quero declarar sobre a sua vida. Você vai experimentar nesses dias conhecimento por revelação. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Você vai experimentar conhecimento por revelação. Você vai ter, a sua fé vai ser edificada. Você vai experimentar vitória sobre o pecado e sobre a carne.
Você vai entender mais sobre o propósito eterno de Deus, a revelação do Evangelho da Graça, o cumprimento da vontade de Deus. Sabe o que você vai receber nesses dias? Sensibilidade espiritual. Sensibilidade, percepção. Deus vai falar com você coisas profundas. Você vai crescer, você vai subir de patamar. Sabe por quê? Porque os seus olhos foram abertos hoje para entender os benefícios do orar em línguas. Mas eu queria te pedir um favor. Eu oro por você hoje, para que você ouça novamente essa live. Para que você envie essa live para líderes, para as pessoas, para que eles entendam por revelação a importância da oração em línguas. Você sabe, pessoas têm sido curadas de depressão, ansiedade. Pessoas têm sido libertas de males, de vícios, através dos benefícios da oração em línguas. Porque é uma oração sobrenatural. Essa live ela vai ficar salva no Instagram 24 horas. Depois eu vou tirar ela do Instagram e vou subir para o YouTube lá no meu canal, Francisco Vasco. Por favor, se inscreva no meu canal. Seja edificado. Domingo eu vou pregar mais sobre isso. E eu vou transmitir pelo meu canal. Nós precisamos aprofundar nesse conhecimento. Amém? Espero que você tenha sido ricamente abençoado hoje. Espero que você tenha sido edificado. Olha esse texto que o pastor Rubim colocou aqui, Judas 1:20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Como orando no Espírito Santo? Orando em línguas. Você edifica a sua fé. Que os seus olhos sejam abertos hoje. Vamos fazer o seguinte? Ao terminar essa live, se você tiver condições, pratique isso agora. Coloque um objetivo de você praticar todos os dias, no mínimo 30 minutos só orando em línguas. Só orando em línguas. Faz o seguinte, a partir de hoje, ore em línguas todos os dias 30 minutos. E no final do jejum você vai ver o que vai acontecer com você. Sabe aquelas angústia, medo, preocupação? Só observa. Observa, você vai ver o que vai acontecer com você. Deus te abençoe. Eu oro hoje para que os seus olhos sejam abertos, para que você desfrute de todos os benefícios da nova aliança, a oração em línguas, a linguagem do Espírito. Fica na paz. Deus abençoe você. Amanhã eu tenho uma surpresa para você aqui na live, meio-dia. Até mais.